A gente está vivendo em uma época de muito medo, de muita insegurança, de muita incerteza. Como então lidar com isso? Como eliminar ou como diminuir, como controlar o medo e a insegurança nos dias de hoje? Opa, tudo bem? Aqui é Sheverson. Quero conversar com você hoje sobre medo e insegurança. A primeira coisa que você precisa saber é que medo é uma coisa normal. Se você sente medo, não se sinta sozinho nisso. Todos nós sentimos medo, todos nós sentimos inseguranças em muitas coisas. O problema é que às vezes tem muita gente que sofre muito com isso. Tem muito medo e tem muita insegurança. Mas o que é o medo? O medo é uma resposta emocional que a gente tem diante de uma situação que o nosso cérebro identifica como insegura, como perigosa, ou então simplesmente por ser desconhecida. A nossa mente interpreta aquilo que é desconhecido como algo potencialmente perigoso. E o medo nem sempre precisa ser algo ruim. Às vezes ele é bom, porque o medo serve como um aviso, como um alerta do nosso cérebro diante de algum perigo. Quando o perigo é real, o medo acaba sendo muito útil e te impede de fazer uma série de bobagens que podem colocar em risco você, ou a sua vida financeira, ou a sua família, sua saúde, etc. Mas ele é inútil quando ele simplesmente te trava, ele simplesmente inibe o seu progresso, inibe o seu crescimento, inibe o seu potencial com base em ilusões, quando aqueles medos, aquilo que te causa medo realmente não existe ou nem vai acontecer, ou não vai acontecer do jeito que você imaginou que aconteceria. O medo, por ser uma coisa natural do ser humano, ele ativa uma resposta fisiológica em você. Quando você se depara com uma situação em que você se sente inseguro, que você tem medo, naquele momento o seu corpo libera adrenalina e libera cortisol, que é o hormônio do estresse que vai ajudar você a lutar contra aquilo que está ali ameaçando você, ou então fugir. E isso é positivo, porque vai ajudar você a se preparar para lutar quando a ameaça for real. O problema é que, sendo real ou não ameaça, o seu corpo tem aquele jogo de adrenalina e de cortisol. Isso inibe o seu sistema imunológico. As suas defesas em relação a doenças, a vírus, a bactérias, elas ficam muito baixas. Por isso, quanto mais medo você tem, mais a chance de você sofrer de alguma doença, de algum problema, especialmente aquele problema que você tem medo. Imagina que você tem medo de ser contaminado aí pelo tal do vírus, e você tem um sistema imunológico até bom, mas nesse momento em que você se assusta, quando você tem medo, você assiste um jornal, você assiste uma notícia terrível que mostra pra você que o mundo tá acabando, nesse momento o seu corpo libera adrenalina e cortisol e baixa o seu sistema imunológico. O que vai acontecer? A sua chance de ser infectado é muito maior, por isso o medo é um problema. Nesse sentido, é um problema. E se você parar pra pensar, o medo na verdade não é nada real, ele é uma representação da sua mente sobre a situação que você está vivendo, que você está pensando naquele momento. A sua mente cria um cenário de terror, um cenário de perda, um cenário de dor, um cenário de sofrimento, e é esse cenário que você vê na sua mente é que te causa todas essas reações. Não é a situação de fora, não é a situação real, por mais assustadora que seja a situação real, é a representação que você faz daquela situação que te causa medo. Se não fosse assim, uma mesma situação causaria medo em todas as pessoas. Agora, uma situação às vezes causa medo em você e não causa medo no seu vizinho, no seu amigo, no seu cônjuge. Então sim, é uma interpretação sua da situação. Tá, mas então o que a gente faz? Quero compartilhar aqui com você 5 passos, 5 dicas de como você enfrentar, como você controlar, diminuir, vencer, eliminar esses medos e essas inseguranças que têm atrapalhado a sua vida. Dica número 1, mude a representação interna que você tem aí na sua cabeça. Eu acabei de falar que medo é a representação interna de uma situação negativa. Que tal você mudar a representação interna que você tem daquela situação que está te amedrontando? Eu já falei isso em algum vídeo aqui no canal, mas eu quero repetir. Procure um lugar tranquilo, sente, feche seus olhos, faça algumas respirações profundas e comece a imaginar aquela situação que te causa medo. Mude essa situação, imagine ela de forma diferente, imagine tudo dando certo, imagine as coisas acontecendo do jeito que você gostaria que acontecesse, mesmo que não seja verdade. A questão aqui não é ser verdade, a questão é a representação interna que causa uma emoção em você, que vai influenciar o seu comportamento. Então imagina aquela cena dando tudo certo, imagina as pessoas elogiando você, imagina aquela venda acontecendo, imagina você tendo saúde, seus filhos tendo saúde, imagine você conseguindo aquele emprego, imagine você conseguindo terminar aquele projeto, imagine as pessoas adorando tudo que você está fazendo, imagine aquela palestra dando muito certo, etc. Seja lá o que for, aquele teste no Detran, aquele teste na faculdade, seja o que for, aquilo que te causa medo, imagine a cena acontecendo de forma positiva na sua cabeça. Você fazendo isso, você muda a sua representação interna, vai mudar suas emoções em relação àquilo, vai te dar alguns minutos de paz e de tranquilidade. Dica número 2, mude o diálogo interno, aquela conversinha que você tem aí na sua mente, na sua cabeça, quando você conversa com você mesmo, quando você diz coisas negativas pra você, quando você fala pra você, eu sabia que isso ia dar errado, eu tenho certeza que tal coisa vai dar errado, eu tenho certeza que se eu fizer isso eu vou pegar essa doença, se eu fizer isso eu vou perder meu emprego, se eu fizer isso minha mulher vai me deixar, se eu fizer isso algo ruim vai acontecer, não faça isso, não vou fazer isso porque senão eu vou me ferrar, etc, etc, etc. Aquela conversa que você tem com você mesmo, e geralmente essa conversa é negativa. O que você faz? Comece a mudar essa conversa com você mesmo, essa sua voz. Sempre que vier aquele pensamento negativo, você dizendo pra você mesmo que nada vai dar certo, que as coisas vão dar errado, que tudo vai se explodir. Nesse momento, evite ouvir essa palavra, evite ouvir esse pensamento, ou então transforme ele. Imagine que você começa a ouvir ele de forma diferente. Comece a ouvir ele com uma voz mais sexy, mais sensual, mais provocante,
sufocante, ou então com uma voz mais engraçada. Imagine que é a voz de um palhaço, a voz do Patati Patatá, a voz de alguém. Imagine que é um palhaço falando fininho no seu ouvido, e isso vai fazer com que o seu cérebro não leve a sério aquele pensamento negativo, aquela frase negativa. Mude esse diálogo, converse com você mesmo apenas de forma positiva. Sempre que vier um pensamento negativo, ou você brinca com ele, ou você expulsa ele, você cancela ele, você ignora ele. Isso vai fazer bem para sua mente, você vai conseguir vencer o medo. Terceira dica, foque em qualquer outra coisa. A nossa mente, o nosso cérebro, ele é programado para pensar em apenas um pensamento por vez. Você não consegue pensar em um pensamento que te causa medo, em uma situação que te causa medo, ao mesmo tempo que você pensa em qualquer outra coisa. É literalmente impossível. O seu cérebro não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo. Use isso como arma. Comece a focar apenas naquilo que você quer. Pense numa coisa muito boa, muito positiva, e por alguns minutos foque apenas naquilo. Quando isso acontece, a sua mente vai deixar de lado aquele pensamento negativo, aquele pensamento de medo, e vai focar naquilo que você escolheu focar. Então essa é a dica, foque em uma coisa de cada vez. Ocupe a sua mente com outra coisa. Pode ser uma brincadeira, pode ser um jogo, pode ser um plano, pode ser uma meta, pode ser uma música, pode ser qualquer coisa que você precisa focar exclusivamente naquilo. Por mais boba que seja a situação, foque em outra coisa e você vai conseguir eliminar aquele pensamento de medo. Quarta dica, enfrente o seu medo aos pouquinhos. Se você realmente precisa enfrentar esse medo, se ele está atrapalhando a sua vida de alguma maneira, então comece a fazer pequenas coisas em direção a esse medo. Comece a fazer coisas que você sabe que vão aos pouquinhos expor você diante desse medo, diante dessa situação que te amedronta e você sabe que você precisa vencer. Então vai aos pouquinhos fazendo coisas que você não faria, mas que você sabe que precisa fazer para poder vencer esse medo. Talvez fazer uma ligação a mais por dia, se o seu medo é receber nãos quando você vai oferecer o seu produto que você vende. Se o seu medo é de falar em público, você pode gravar um vídeo simples por dia que você não vai mostrar para ninguém, você vai guardar só para você, mas mesmo assim você já vai enfrentar esse medo. Talvez seja falar com uma pessoa desconhecida, vai lá e pergunta as horas para essa pessoa, não precisa puxar nenhum outro assunto, vai e pergunta as horas para outra pessoa, vai e pergunta o nome da rua para outra pessoa, etc. Pequenas coisas, você consegue imaginar aí no seu contexto, pequenas coisas que vão começar a expor você aquilo que te causa medo. Isso aos poucos vai acostumando o seu cérebro, vai ensinando o seu cérebro que aquele medo não tem razão de existir, que ele é uma ilusão e que sim, você vai conseguir vencer esse medo. Se você quer conquistar alguma coisa e você tem medo do desafio que você precisa enfrentar para conquistar aquilo, separe aquele grande desafio que te amedronta, que te assusta, em pequenas metas e vai fazendo coisinha por coisinha até você se acostumar, até você perceber que você está em processo de conseguir conquistar aquilo que antes te amedrontava. E eu tenho mais uma dica para compartilhar com você, mas antes eu quero te perguntar, você já clicou aqui no gostei? Se você está assistindo aqui no YouTube, clica no gostei. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, procura o botãozinho vermelho para se inscrever. Quero você comigo aqui na nossa tribo da positividade, tá bom? E agora vamos para a última dica para você vencer, para você combater o seu medo. Na outra dica anterior, eu falei para você enfrentar o seu medo aos pouquinhos. Mas essa dica de agora é para aqueles que têm mais desejo, que têm mais pressa de vencer os seus medos. E a dica seguinte é: enfrente o seu medo de uma só vez. Encare ele de frente, bata no peito e diga: eu vou fazer esse negócio acontecer agora. Não deixe o seu cérebro ter tempo de sofrer com medo. Eu geralmente, quando eu me deparo com uma situação que me dá um pouco de medo, eu me levanto em poucos minutos, eu me levanto e faço alguma coisa em relação àquele medo. Quando eu acho que aquele medo vai me atrapalhar lá na frente por alguma coisa. Eu também tenho vários medos como você, e tem alguns medos que eu ainda não venci, e talvez eu nunca vá vencer, porque eles não me atrapalham nesse momento. Se eu achar que aquele medo vai me atrapalhar em alguma coisa na minha vida, eu sim vou enfrentar ele. Então essa dica é: enfrente de frente o seu medo, desafie ele, mate no peito o seu medo, se levante e vá em direção a ele, não fuja dele, não tente contornar, não tente ir aos pouquinhos, olhe nos olhos daquilo que te causa medo, daquilo que te desafia e vai em direção a ele. Quando você fizer isso, você vai perceber que aquele medo que era gigantesco na sua cabeça vai começar a diminuir, você vai perceber o real tamanho dele. E talvez você diga agora: não, mas eu não tenho coragem de fazer isso, eu não tenho ainda essa energia, essa vontade de fazer. Vai sem vontade mesmo, vai sem coragem mesmo. Se você ainda não é essa pessoa corajosa que enfrenta seus medos, finja que é. Nesse momento, finja que é. Se levante, vai lá e faz aquilo. Não deixa o medo se alimentar do tempo que você enrola para fazer aquilo que precisa fazer. Porque o medo se alimenta do tempo. Quanto mais tempo você demorar para levantar e fazer aquilo que te dá medo de fazer, mais o medo vai crescer, mais o seu diálogo interno vai ficar dizendo coisas horríveis para você, mais você vai focar no problema e não na solução. E aquela representação interna que eu falei que você tem na sua mente vai ser a pior possível, você vai construir um cenário terrível. Quanto mais tempo você demorar para tomar uma atitude, mais o seu medo cresce. Quanto mais rápido você se levantar e você se dedicar a transformar aquilo, a mudar aquilo, a tomar uma atitude para fazer alguma coisa, mais o seu medo vai diminuir. Curtiu? Então compartilha esse vídeo aí no seu WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais, para suas amigas, para os seus amigos, para aquelas pessoas que hoje, nesse momento, estão olhando para o mundo e estão vendo, achando que o mundo está acabando e estão morrendo de medo. E aquele medo está impedindo que elas se levantem, que elas trabalhem,
trabalhem, que elas produzam alguma coisa, que elas ajudem, que elas façam qualquer coisa. O medo paralisa. Manda esse vídeo para essas pessoas, para que elas também possam ajudar outras pessoas. Meu nome é Sheverson Chagas, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e vamos para frente.